O Senhor tem nos dado o encargo de ter comunhão sobre os vários aspectos do nosso viver, principalmente abordando nessas últimas comunhões sobre a vida familiar e especificamente sobre a questão do relacionamento entre pais e filhos. Ter uma visão clara diante de Deus, o que isso é para Deus e o que isso deve ser para nós. Se hoje nós estamos tendo essa comunhão, é porque nós desejamos que o Senhor mude as nossas vidas. O Senhor toque no nosso viver e nos faça avançar de uma maneira séria e nos faça avançar na vida, para que a nossa família, a nossa casa se torne uma expressão da própria casa de Deus. Esse é o desejo do nosso coração, que cada família seja essa miniatura do reino, que cada família possa expressar Deus em plenitude. Nessa questão de pais e filhos, na comunhão passada, nós vimos que os filhos estão ligados à bênção de Deus. E que o desejo de Deus para os nossos filhos é que eles se tornem homens de Deus, para que onde eles estiverem, ali esteja o reino de Deus, possam sujeitar o inimigo, possa dominar e cumprir o propósito de Deus nessa terra. Nós vimos também que devido à queda, o homem caiu numa situação onde passaria pelo sofrimento da gravidez. Compartilhamos também que esse sofrimento não se restringe somente à questão da gravidez física, mas que há uma gravidez psicológica, ou há toda uma preocupação com os nossos filhos. Cada etapa da vida deles, em cada situação, nós sofremos como se sofre durante a gravidez. E muitas vezes esse sofrimento é maior do que na questão da gravidez física. Principalmente quando nossos filhos entram na adolescência, então aquela gravidez é difícil. Muito sofrimento, muitas dores, mas a nossa saída é o quê? É depender do Senhor. Porque todo esse sofrimento é devido à queda. Se não houvesse a queda, não haveria esse sofrimento. Então, qual é o nosso caminho? É nos apegarmos ao Senhor. É a redenção. É nós vemos a nossa própria condição, que nós somos fracos, frágeis e mortais. E por isso precisamos invocar o nome do Senhor. E desejo também que a nossa família seja uma família que esteja na genealogia da volta do Senhor. Uma família que viva para o propósito de Deus nessa terra. Uma família na qual não conste a palavra morreu. E a única maneira de não permitir que a morte entre em nossa casa é nós andarmos com Deus. Melhor proteção que podemos dar a nossos filhos é andar com Deus. E a melhor proteção também que os filhos podem dar para os pais é andar com Deus. Na verdade, os pais podem ajudar a salvar os filhos podem ajudar a salvar os pais. Eu creio que há casos entre nós em que os pais foram salvos por causa do testemunho do filho. Tá certo? Então, essa salvação é importante, um para o outro. Não é uma questão que somente a responsabilidade está sobre os pais, mas também há uma responsabilidade que pesa sobre os filhos. E nesse andar com Deus, nós vemos que isso nos salva, isso impede que a morte entre. E em Gênesis capítulo 5, nós temos dois casos onde não há a morte. Primeiro caso é Enoque, que andou com Deus, e segundo é o de Noé, que andou com Deus. Você pode dizer, mas Noé morreu.
Não dentro do contexto de Gênesis capítulo 5 e de Gênesis capítulo 6. Por quê? Porque nós vemos que Noé andou com Deus, e pelo fato dele andar com Deus, o que aconteceu? Toda aquela geração, todos os habitantes da terra foram mortos. Mas Noé e sua família permaneceram vivos. Por quê? Porque eles entraram na arca. Isso é como se fosse um arrebatamento. Então, todo aquele dilúvio que atingiu todos os habitantes da terra, não atingiu Noé e sua família. Por quê? Porque eles andaram com Deus. Então, hoje o nosso caminho, a nossa salvação é andar com Deus e entrar na arca. Melhor coisa que podemos fazer é entrar na arca. Nós e toda a nossa casa, né? Nós vimos isso na comunhão passada. Agora, continuando nessa comunhão, nós queremos penetrar em alguns aspectos positivos que nós devemos nos apegar para que nós possamos ganhar mais e mais e ter mais dessa realidade em nós. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 8, que o Senhor diz então para Noé sair da arca. E Gênesis capítulo 8, versículos 20 a 22 diz o seguinte: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Daí no capítulo 9, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mais adiante diz ainda o seguinte, a partir do versículo 8 do capítulo 9. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Preste atenção aqui. Aqui o Senhor estabelece uma aliança com Noé e a sua descendência. Estabelecer aliança. Nós temos que ter uma visão, nós como família, é que a nossa família tem uma aliança com Deus. Nós não somos uma família qualquer, nós somos uma família que tem aliança com Deus. A sua família tem aliança com Deus? Se não tem, tem que ter. Nós não simplesmente vivemos assim. No nosso interior, nós temos que ter uma disposição de nós, toda a nossa casa, fazer uma aliança com Deus. Você pode dizer: não, mas que aliança? Para nós é a nova aliança, não é? Nós vivemos debaixo da realidade da nova aliança. Nós precisamos ver, e nossos filhos precisam ver, que nós temos uma aliança com Deus. Deus abençoou Noé nesse novo início. Então toda a nossa família, a qualquer instante, quando nos voltamos a Deus, nós podemos ter um novo início. E nesse novo início, certamente há uma bênção de Deus. Por quê? Porque nós escolhemos Deus. Porque nós escolhemos seguir a Deus. Mas esse andar e esse seguir debaixo da bênção de Deus está também debaixo de uma aliança. A
A partir daí do versículo 11 diz: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Irmãos, essa questão do arco-íris, do sinal da aliança, não é somente algo que está colocado nas nuvens. Isto é alguma coisa que Deus levou de uma maneira muito séria, porque este é o sinal de uma aliança. Nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 4, versículo 3. Versículos 2 e 3, melhor. Vamos ler juntos Apocalipse, capítulo 4, versículos 2 e 3. Vamos ler. E imediatamente, em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. João viu aquele que está sentado no trono, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 a 28. Vamos ler. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o esplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Essa questão de Deus estabelecer uma aliança é uma coisa extremamente séria. Este arco-íris que Deus coloca nas nuvens, nos dias de chuva, para nos fazer lembrar, e também Ele fala, toda vez que eu trouxer, eu me lembrarei da minha aliança. Nós vemos que isso não somente está nas nuvens, isso está no trono de Deus.
essas porções que nós vimos que no trono, ali, há um arco-íris. Esse é o sinal da aliança de Deus. Isso mostra como Deus toma de uma maneira séria a aliança. Nós já fizemos estudos no passado sobre as alianças. Irmãos, eu acho que todos nós devemos, diante do Senhor, estar claros e cientes de que nós temos uma aliança com Deus. A nossa família tem uma aliança com Deus. Não é simplesmente viver do jeito que nós queremos. Nós temos uma aliança com Deus. Você sabe, irmãos, essa questão da aliança é uma coisa extremamente grandiosa que vai até o Apocalipse. É uma coisa grandiosa. Nós temos a bênção de Deus, nós temos aliança com Deus. Nós podemos ver, irmãos, que ali no Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém e fala dos fundamentos, fala de todas aquelas pedras, né, que são o fundamento. Isso quer dizer o quê? Que um fundamento do plano de Deus está na aliança. Porque aquelas pedras preciosas, as cores delas, quando combinadas, dão as cores do arco-íris. E ainda mais, vamos voltar para essa porção de Ezequiel, capítulo 1. Versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Tá? Preste atenção, irmãos. Eu quero mostrar a seriedade da aliança com Deus e a base da aliança de Deus conosco, irmãos. Isso é muito importante. Por quê? Como nós seguimos à frente, crendo na fidelidade de Deus, na aliança que foi firmada entre nós e Ele e nós. Essa visão em Ezequiel 1:26 fala de um trono como uma safira. Safira é cor azul. O trono se refere à justiça. Esse é o primeiro item. Segundo item, sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem, via como metal brilhante. Esse metal brilhante, aquele mesmo metal brilhante que há no início de Ezequiel, que essa palavra no grego é electron e é a mistura de ouro com prata. Então, a cor desse metal brilhante é amarelo. Isso se refere à glória de Deus. Porque a natureza de Deus, o ouro é a natureza de Deus. Se refere à glória de Deus. E ainda continuamos, diz assim: como fogo ao redor dela, primeiro como metal brilhante, depois como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Da cintura para baixo, era como fogo e um resplendor ao redor dela. O fogo é vermelho e se refere à santidade de Deus. Nós temos aqui a justiça, a glória e a santidade. E nós temos três cores. Nós temos o azul, vermelho e o amarelo. Essas três cores, azul,
vermelho e amarelo são as cores básicas. A combinação delas geram todas as demais cores. Tá certo? Os que estudaram física, né, sabem a respeito disso. Então nós vemos aqui que a questão da justiça, da glória e da santidade, o azul, né, o amarelo e o vermelho, eles compõem todas as cores do arco-íris. O que isso quer dizer? Que a nossa aliança com Deus está baseada na sua justiça, na sua glória e na sua santidade. A nossa aliança está baseada nisso aí. Quando o homem pecou, o homem foi expulso do jardim do Éden. E o que ocorreu? O Senhor colocou ali um querubim com uma espada de fogo para guardar a entrada do jardim, para impedir que o homem tivesse acesso à árvore da vida, porque o homem havia pecado. E qual é o significado desse querubim com uma espada de fogo? O querubim tipifica a glória de Deus, a espada tipifica a justiça e o fogo tipifica a santidade. Isso quer dizer, essa glória, justiça e santidade estava barrando, impedindo que o homem tivesse acesso a Deus, a árvore da vida, porque o homem havia pecado. Mas o Senhor Jesus veio cumprir a redenção. E ele, ao vir cumprir a redenção, ele atendeu todos os requisitos da justiça, da glória e da santidade de Deus. E ao ter preenchido todos os requisitos, foi aberto para nós um novo e vivo caminho. Isso mostrando agora o quê? Que através da obra redentora do Senhor, nós temos acesso a Deus. E Deus vai trabalhar em nosso ser. Vai trabalhar em nosso ser de tal modo que nós seremos o próprio arco-íris. Por que eu digo isso, irmãos? Por que nós estamos dando ênfase para essa questão da aliança? Porque todos os problemas dentro de casa têm que ser resolvidos por esta aliança. O que o Senhor cumpriu por nós é o que deve ser aplicado em nós. E esse é o nosso caminho. Todo problema entre duas pessoas é por carência de justiça, santidade e glória. Não é assim? Se eu tenho um problema com o Ricardo, isso quer dizer o quê? Que nós temos falta de justiça, santidade e glória. Porque se nós estivéssemos cheios disso, teria problema entre nós? Não. Então, irmãos, há uma aliança. Há uma aliança. E nós precisamos ver isso. Nós devemos estar nessa aliança e levar os nossos filhos para essa aliança, mostrar a eles essa aliança. Isso é alguma coisa muito importante. Agora, falhas nós temos. Mas nós temos uma aliança. E por causa dessa aliança, nós podemos prosseguir. Nós podemos ver ainda dentro da própria experiência de Noé. Por que eu quero dar uma ênfase à questão de Noé? Porque a palavra de Deus mostra, nós vamos ver isso mais no final da comunhão, que nos tempos finais,
as pessoas viverão como na época de Noé. Tá certo? Então nós devemos estar muito claros a respeito de qual foi o caminho que Noé andou. Então, Noé, no final do Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20, mostra uma falha de Noé. Noé se embriagou e se despiu, ficou nu dentro da tenda. Cã, que era um dos filhos dele, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. E aí, quando Noé se despertou dessa situação, ele amaldiçoou Cã. A questão, irmãos, é o seguinte: todos nós temos problemas e fraquezas. O pai tem, a mãe tem, os filhos têm. Todos temos. Agora, como nós somos uma família que tem uma aliança com Deus, todos nós podemos ser restaurados. Está certo? Mas olha, o que nós não devemos fazer é expor essa fraqueza para os outros. O que eu quero dizer sobre expor essa fraqueza? Ficar contando para os outros. Você sabe como é que é meu pai? Meu pai é assim. Daí, o mesmo pai falando do filho, sabe como é que é meu filho? Ele é bebê. Isso não deve acontecer. O que nós queremos e que Deus deseja é que todos sejam restaurados. Tem problemas? Tem. Tem carência? Tem. Isso não quer dizer que você não possa procurar alguém para ter comunhão. Mas essa comunhão não é para fazer fofoca. Essa comunhão é para restaurar, é para salvar. Tá certo? O problema de Cã foi ele falar para os seus irmãos. Porque se ele viu a nudez do pai, o que ele devia fazer? Ele devia ir cobrir a nudez do pai. Mas ele foi lá, ele não fez nada. Foi lá contar para os irmãos, olha o pai. O que os irmãos deles fizeram? Entraram na tenda de costas com uma capa e cobriram. Cobriram a nudez do pai. Dentro de uma casa, nós temos que aprender a cobrir a nudez uns dos outros. Porque nós queremos que cada membro da nossa família seja restaurado. Nós temos que dar caminho para que seja restaurado. A crítica pura e simples não vai restaurar ninguém. E não vai trazer benefício para ninguém. Uma crítica pura e simples. É a necessidade de quê? Ontem nós vimos na comunhão, nós podemos interceder, nós podemos orar, tá certo? Esse é o caminho que nós temos. Mas a porção da palavra aqui registra isso. E nós devemos ver, dentro de uma casa, nós devemos aprender a cobrir a nudez uns dos outros. Isso não quer dizer que você não possa ter não com irmãos, mas essa comunhão não é para mostrar os erros, é para buscar ajuda para que o membro da família seja restaurado. Está certo? Eu gostaria de falar alguma coisa para os filhos. Muitas vezes, seus pais exigem algo de você
E aí um dia você vê uma fraqueza do seu pai e você diz, agora chegou o dia da vingança. Como você me chamou a atenção muitas vezes, agora eu vou chamar a sua atenção e eu vou então expô-lo. Nunca faça isso. Nunca faça isso. O fato de você ter recebido uma repreensão de seus pais é porque há o amor, eles desejam o melhor para você. Você talvez possa não compreender, mas essa é a verdade. Agora não diga, agora eu peguei o defeito do meu pai, agora eu vou me vingar. Não, não faça isso. Nós somos um povo, somos uma família que tem aliança com Deus. Não é isso? Nós estamos sendo trabalhados para sermos a própria expressão desse arco-íris. Então isso é algo que está diante do trono de Deus. Isso é algo que Deus está sempre lembrando. Eu tenho aliança com pessoas nessa terra. Quando o Senhor olha para Uberaba, Ele sabe quem tem aliança com Ele e quem não tem aliança com Ele. Nós queremos ser uma família que tem aliança com Deus. Jovens, um dia vocês vão casar, ter suas famílias. Não se esqueça desse ponto. Tem que ter aliança com Deus. Está certo? Bom, com o decorrer do tempo, o que aconteceu? Daí em Gênesis 10 fala dos filhos de Noé. No versículo 32 diz, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e desses foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Olha só, eles eram uma só família, mas houve um problema, eles se transformaram em muitas nações. O que Deus deseja é ter uma só nação, um só reino. Nunca pense da seguinte maneira. Bom, no dia que eu tiver a minha família, tudo vai ser diferente, porque eu aí que vou mandar e aí a coisa vai ser feita do meu jeito. Isto é, você vai estar criando a sua nação, o seu reino. O que pode dizer assim, no dia que tiver a minha família, vai ser o reino de Deus. Aí sim tá bom. Que não haja uma situação de que cada família é um reino, mas que cada família seja o reino de Deus. Nós todos juntos sejamos a família de Deus. Por isso precisamos desse cuidado, cuidar uns dos outros. Está certo? Bom, continuando, nós podemos ver a própria experiência de Abraão. Abraão, por causa de filhos, teve muitas experiências, não é? Muitas experiências. Também Deus deseja, através dos nossos filhos, nos dar muitas e muitas experiências. Mas o máximo, o pico da experiência de Abraão qual foi? Foi ofertar seu filho a Deus. Esse foi o pico da experiência dele, não foi? Ofertar seu filho a Deus. Então, irmãos, dentro da nossa casa, nós como pais, também, o pico da nossa experiência é ofertar nossos filhos a Deus. Não é fácil, porque os pais querem manter o controle sobre os filhos, né? Não é alguma coisa fácil, mas esse é o pico da nossa experiência de fé.
Eu vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, o Nélio e a Eliane, agora o Tiago foi lá para o Canadá, né? O que vocês podem fazer por ele? Daqui. Orar. Entregar para Deus e orar. Não é isso? Não está do lado. O que pode fazer? Senhor, nós entregamos a Ti. Não podemos fazer mais nada. Está longe. Deus certamente quer nos levar para uma experiência de nós ofertarmos os nossos filhos a Deus. Consagrarmos nossos filhos a Deus. E entregar ao Senhor. Esse foi o pico da experiência de Abraão. Agora, um outro ponto extremamente importante é a questão de nós percebermos que Deus é o nosso Deus e Ele precisa se tornar o Deus de nossos filhos. Vamos ler em Gênesis capítulo 31. (31) 42. Vamos ler juntos. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Gênesis 32, versículo 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Gênesis capítulo 26, versículo 24. Vamos ler? Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Nessas porções nós podemos ver que Isaque, Deus apareceu para Isaque e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E nós vemos Jacó chamando o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, ou temor de Isaque. Isso mostra o quê? Que esse Deus de Abraão se tornou o Deus de Isaque. E esse Deus de Isaque se tornou o Deus de Jacó. Isso quer dizer que o nosso Deus tem que se tornar o Deus dos nossos filhos, né? E isso é muito importante, porque nós não estamos deixando para os nossos filhos uma tradição. Nós estamos deixando para os nossos filhos um Deus vivo. Os nossos filhos não podem tomar Deus como uma tradição deixada pelos pais. Eles precisam tomar Deus como o Deus vivo. Vamos ler então porção em Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Vamos ler juntos essa porção. Êxodo, capítulo 15, versículo 2.
Vamos ler. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. Observa. Aqui ele chama... Este é o meu Deus. Quem que é o meu Deus? Nesse próprio versículo 2 diz, Ele é o Deus de meu Pai. O meu Deus é o Deus de meu Pai. O Deus de meu Pai é o meu Deus. Isso é fundamental. Isso é fundamental na nossa vida. Sabe, irmãos, por quê? Porque numa família, na nossa casa, Deus deseja ser o Deus de todos os membros da casa. E ainda mais, todos nós que cremos no Senhor, nós somos filhos de Deus. Precisamos ver que nossos filhos precisam conhecer Deus como Pai, como verdadeiro Pai. Nós não sabemos ser pais. Nós falhamos. Mas nós podemos apresentar aos nossos filhos. Nós podemos levar nossos filhos a conhecer o verdadeiro Pai, que é Deus. Que eles possam dizer, meu Pai. Chamar Deus de meu Pai. Possam chamar Deus de meu Deus. Então, irmãos, essa questão é de tanta importância que na nova aliança nós fomos gerados por Deus. Não é? A nova aliança é do Espírito. Nós todos fomos gerados por Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós ganhamos a vida de Deus. E baseado nesse aspecto, eu queria ler ainda mais um versículo com os irmãos. Deus falando em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 13. Vamos ler, talvez, melhor, para ter uma ideia melhor, versículos 11 a 13, tá? 1 Crônicas 17, versículos 11 a 13. Vamos ler juntos. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Sabe de uma coisa? Essa frase aqui, no versículo 13. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Imagina Deus aparecer para você, você está orando pelo seu filho, pela sua filha, e Deus aparece para você e diz assim, fica tranquilo, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Pronto, o que você quer mais? O que você quer mais? Você quer mais do que isso? Graças a Deus. Bom demais. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então está entregue. Está entregue.
É muito bom, é muito bom. Nós temos que orar ao Senhor. E o Senhor vai falar isso aí para nós. Respeito aos nossos filhos. Não é? E aí nós descansamos. Imagina Nélio, né? Na situação, o Senhor diz assim, Nélio, fica descansado aí. Eu vou ser o pai dele, ele vai ser meu filho. Não é? Eu lhe serei por pai, ele será por filho. Você quer mais do que isso? Não precisa mais. Não é? Louvado seja o Senhor. Agora, um outro ponto que nós queremos compartilhar é o seguinte. Por isso, é muito importante nós falarmos com os nossos filhos quem é o nosso Deus. Compartilhar com Ele. Levá-los a ter experiências com Deus, levá-los à oração. Sabe, nós todos temos um costume de dar ordens, né? Faz isso, faz aquilo e tal. E aí, nesse ponto, realmente, nós muitas vezes falamos porque a gente acha lá que a casa é o nosso reino, então a gente dá muita ordem e tal. Mas, todos nós estamos sendo iluminados diante de Deus, né? Melhor coisa seria o quê? Melhor coisa é os dois juntos, o pai e o filho, né? Ir diante de Deus e orar, né? A respeito de qualquer assunto. Dizem, bom, vamos perguntar para o nosso comandante, né? O que ele quer, tá certo? Então orar, buscar o Senhor e orar. Mas nós temos que falar para os nossos filhos essas experiências. Vamos ler agora Êxodo, capítulo 12, versículo 26. E 27, tá? Êxodo capítulo 12, versículos 26 e 27. Vamos ler juntos. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Olha só, aqui os filhos perguntam, que rito é este? O que é isso? Então nós temos que falar aos nossos filhos a história do nosso povo, que é a história do povo de Deus. Nós temos que mostrá-los de que nós somos um povo diferente, nós somos uma família diferente. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Deus. Um dos grandes problemas é quando nós temos que se eu falar isso aí, ele pode se sentir deslocado no meio dos amiguinhos e tal. Nós não precisamos ter esse tipo de preocupação, irmãos, porque desde o início da história do povo de Deus, sempre se falou aos membros da família de Deus, nós somos diferentes. Nunca o Senhor ordena na palavra dele que a gente fale para os nossos filhos, nós somos iguais ao resto, às outras pessoas. Sempre fala, nós somos um povo santo, nós somos um povo separado. Deve dizer, eu tenho medo. Esse temor vem do homem e da carne. Em Deus nós não precisamos ter medo. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Isso vai guardá-los. Quando nós deixamos e queremos que os nossos filhos se misturem e ganhem as coisas porque todo mundo ganha, ou fala isso aqui porque todo mundo fala, nós estamos incutindo, abrindo uma brecha para o inimigo entrar na vida dos nossos filhos. Olha o povo judeu. Desde pequeno, e até hoje eles são diferentes dos outros, não é? E eu quero dizer, o povo judeu não tem orgulho de ser judeu? Você pode contactá-los. Desde pequenos, eles vão na escola israelita, né? Colégio israelita. Veste diferente e tal, tem todas as coisas. Eu sou judeu. E ele sente orgulho de ser judeu. Desde pequeno foi falado, você é judeu, nós somos o povo de Deus. Dentro daquele conceito do Antigo Testamento, né? Nós somos judeus. Nós não nos misturamos com os outros. E eles, por causa disso, se tornaram uma nação fraca?
Pelo contrário, se tornaram uma nação extremamente forte e influente. Por quê? Porque eles têm aquela bênção do Antigo Testamento, da Velha Aliança. E eles sempre falaram, nós somos diferentes. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 9. Vamos ler juntos, está bem? Deuteronômio 6, versículos 5 a 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha só, tem que falar para os filhos, não é? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Quer dizer, todo instante falando quem é esse Deus. Também atarás como sinal na tua mão e te será por frontal entre os olhos, e as escreverão nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Agora, Salmo 78. A partir do versículo 3. Até o versículo 8, tá? Salmo 78, do versículo 3 ao versículo 8. Vamos ler com espírito forte. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Essa porção é uma porção que eu gosto muito, porque diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Isso mostra o quê? Que nós recebemos uma herança espiritual. E essa herança, nós temos o dever de transmitir à próxima geração. Preste atenção, irmãos. Essa próxima geração pode ser os nossos filhos, mas essa próxima geração pode não ser os nossos filhos. O que quer dizer isso aí? Que se nós não cuidarmos, os nossos filhos um dia sairão dessa linha.
E aí quem vai receber essa herança? São outras pessoas. Nós queremos isso? Não queremos. Nós queremos que essa próxima herança, próxima geração, essa herança seja dada a nossos filhos. Não é assim? Eu espero que daqui a 30 anos, se o Senhor não voltar, quem estiver aqui nesse local, sejam nossos filhos e nossos netos, cheios de vida, cheios da palavra do Senhor. Imagina, irmãos, a tristeza que seria daqui a 30 anos não ter nenhum dos nossos descendentes aqui. Que tristeza, não é? Nós não queremos isso. Nós queremos que nossos filhos, nossos netos estejam falando desse Deus maravilhoso, porque receberam uma herança de nós. Aqui fala, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos. Ele ordenou aos pais que transmitisse aos filhos. E aqui diz ainda, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Filhos que ainda hão de nascer, para que eles possam transmitir aos descendentes deles. Eles nem nasceram ainda, mas a nossa oração, o nosso sonho, a nossa súplica, a nossa intercessão é para que eles recebam essa herança e transmitam para os filhos deles. Olha, eu gosto muito disso aqui. O impacto é muito forte. A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. O Senhor está falando sobre os filhos que ainda hão de nascer. Se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Sabe, Maurinho? Ele está falando dos seus netos e bisnetos. Não é? Seus netos e bisnetos. Aqui, daqui a 30 anos. Amém? Não é maravilhoso, hein? Não é maravilhoso? Esse deve ser o nosso sonho. Viu, Priscila? Meus netos e bisnetos. É isso aqui que Deus está falando. E deu essa ordem. Deu essa ordem para que pusessem em Deus a sua confiança. Nós somos uma família que tem aliança com Deus e nós colocamos em Deus a nossa confiança. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Que eles possam dizer, um dia levantar na reunião e falar assim: eu quero compartilhar com vocês uma experiência que o meu avô aqui na igreja em Uberaba teve 30 anos atrás. Tá certo? Daí alguém levanta e daí fala assim: o meu avô, o Marçal, né? Ele teve tal experiência. Eu quero compartilhar com vocês. Quer dizer, isso não se perdeu ao longo do tempo, porque é a herança que Deus transmitiu a cada um de nós. E Homero, não é maravilhoso isso? É isso aí. Agora, o que nós não queremos é que um dia eles se levantem e digam assim: eu não quero ser como meu pai, ou eu não quero ser como meu avô, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Eu não quero que eles falem isso. Você quer?
Mas sabe, o nosso viver hoje dentro da nossa casa vai dizer o que as futuras gerações falarão a nosso respeito. Eu não quero que eles digam, eu não quero ser como meu pai, de uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Eu quero que eles digam, eu quero ser como meus pais, uma geração que amou e buscou ao Senhor, obediente ao Senhor, de coração constante e espírito fiel. Sabe de uma coisa, irmãos? Ontem, lá em São Carlos, nós estamos tendo comunhão com vários pais e nós compartilhamos ainda voltando em Gênesis 5. Voltando ainda para Gênesis 5. No versículo 1 diz o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E no versículo 3 diz, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Adão tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus, mas Sete nasceu segundo a imagem e semelhança de Adão. Então, irmãos, hoje, no nosso andar, no nosso viver, o que é que nós estamos gerando em nossos filhos? Nós podemos gerar em nossos filhos a imagem e semelhança de Deus, ou nós podemos gerar em nossos filhos a imagem e semelhança de Adão. O que é que nós estamos produzindo em nossos filhos? A imagem e semelhança de Deus ou a imagem e semelhança de Adão? Quando nossos filhos nos veem em casa, ele está recebendo a imagem e semelhança de Deus ou a imagem e semelhança de Adão? Quando nós estamos brigando na frente de nossos filhos, eles estão recebendo a imagem e semelhança de Deus ou a imagem e semelhança de Adão? Então, o que nós vamos transmitir para a próxima geração? Isso é muito importante. Nós temos que levar isso diante do Senhor. E ainda mais, vamos ler mais alguma porção da palavra. Olha só, Salmo 22, versículos 4 e 5. Vamos ler juntos esse versículo. Tá? Vamos ler juntos. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Isso deve ser o testemunho. Deve ser o testemunho da nossa família. De uma família que tem aliança com Deus. Agora, nós vamos ver um lado negativo. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Tá? Vamos ler juntos? Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Irmãos, você pode acreditar nisso? Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Isso quer dizer o quê? Que uma geração não transmitiu para outra
esse Deus maravilhoso. E Deus, na palavra, é um Deus de geração em geração. Há uma genealogia da volta do Senhor. Nós todos queremos fazer parte dessa genealogia. Ser aqueles que trazem o Senhor de volta. Não é isso? Por isso, irmãos, o exemplo de Noé é muito grande para nós. É um exemplo grandioso. É um exemplo maravilhoso, nos mostrando a importância de nós andarmos com Deus. Ele recebeu toda a herança de seus pais. Ele conheceu o caminho da salvação de Deus. Porque ele achou graça diante de Deus, ele andava com Deus. Ele sabia ofertar, ele conheceu a oferta de Abel, não é? Ele conheceu o invocar no nome do Senhor de Enos. Ele conheceu o andar de Deus de Enoque. Ele viveu para o propósito de Deus. E por causa disso, ele e sua família foram salvos daquela geração. Irmãos, hoje nós vivemos numa geração perversa. Mateus 24. Versículos 37 a 39. Vamos ler juntos, tá bem? Mateus 24, versículos 37 a 39. Vamos exercitar o nosso espírito. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor diz claramente que nos tempos finais, a geração seria como na época de Noé. Isso mostra, irmãos, que é o momento de nós andarmos com Deus, para nós experimentarmos realmente, mais uma vez, a grande salvação de Deus para nós e para os nossos filhos. Não somente isso, mas possamos mais uma vez experimentar a fidelidade de Deus mostrado por aquele arco-íris, que nós somos um povo que tem aliança com Deus. E eu queria ainda ler mais uma porção da palavra, que está em Gênesis 49. Versículos 25 e 26. Gênesis 49, versículos 25 e 26. Vamos ler juntos. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu Pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Aqui, Jacó está abençoando seus filhos. Nós temos que aprender a abençoar nossos filhos. Eu não estou falando do costume que tem nessa região de Deus te abençoe, 10 filhos, benção pai, benção, Deus te abençoe. Tá? Não estou falando disso aí. Não estou falando disso. Você sabe o que é abençoar o filho? O que é dar a bênção para o filho?
A bênção é o Espírito, não é? A bênção que damos aos nossos filhos é nós dispensarmos o Deus que nós conhecemos a eles. É dar para eles o Deus que nós conhecemos. E essa bênção, diz o versículo 26, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Isso quer dizer o quê? Eu quero transmitir para a próxima geração muito mais do que eu recebi da geração anterior. E que a geração de meus filhos possam transmitir muito mais do que eles receberam de nós. Tá certo? Nós devemos abençoar os nossos filhos. Isso é, dar Deus para eles, dispensar Deus a eles. Isso é muito importante. Não é só para gritar com os filhos, entendeu? Gritar com os filhos é uma coisa, abençoar os filhos é outra. Nós temos que aprender a abençoar nossos filhos, falando de Deus, dispensando Deus, o Deus que nós conhecemos e o Deus que nós ganhamos. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Então, nós todos estamos aprendendo a ser pais. E nós vamos aprender a vida inteira. Porque mesmo quando nós estivermos bem velhinhos e nossos filhos estiverem velhos, nós, os velhinhos, olharemos para os velhos e diremos: oh, cuidado, viu? Você não vai passar frio hoje não, viu? Porque para os pais, os filhos são sempre menininhos, né? Eu me lembro a minha avó, né, falando para o meu pai: ó, hoje o dia está um pouquinho frio, viu? Você tem que levar casaco quando sair, tá? Você já comeu? Você já comeu? Meu pai diz: oh, o que é isso, mãe? Olha a idade que eu tenho. Não, isso é crencinha, isso é crencinha. É sim. Para os pais, né, os filhos vão ser sempre crianças. Os dois podem estar de velhinho, de bengala, assim, né? Um mais curvado que o outro, tá certo, né? O mais velho um pouquinho mais curvado que o outro. Diz: cuidado, viu? Hoje o dia está meio frio, não vai tomar sorvete hoje, viu? Mas o que é importante, sabe, é transmitir esse Deus para a próxima geração. E eu peço uma coisa aos filhos, né? A nossa geração, nós recebemos coisas limitadas. Então vocês têm que aprender a nos perdoar pelas nossas falhas. Vocês vão receber mais Deus do que nós recebemos. Eu vou perguntar assim: quem da minha geração, participou desse montão de conferência de jovens que os nossos filhos participaram? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Então vocês receberam muito mais do que nós. A gente tinha que se virar. Então, nós vamos ter mais falhas do que vocês. Daí um dia vocês serão pais. Não transmitam essas nossas falhas. Transmitam o Deus que nós transmitimos a vocês. Tá certo? Não nos culpem. Nós somos limitados. Nós não recebemos tanto. Muitos de nós aqui não nasceram numa família cristã. E você teve a bênção de nascer numa família cristã. E que desde pequeno começou a viver a vida da igreja. Isso é uma grande bênção. O que nós precisamos? É seguir à frente. Precisamos prosseguir. Que vocês estejam claros. Um dia vocês serão pais. Não cometa os erros que nós cometemos.
mas transmita Deus para os filhos. Preocupe-se em receber Deus. Não copie nossos defeitos, mas ganhe nesse Deus que nós estamos experimentando. Sabe, dessa maneira nós vamos prosseguir, ir à frente. Amém? Aleluia. Jesus é o Senhor, tá? Vamos ter agora um pouco de comunhão, então, em pequenos grupos, tá?